Você acha que detalhes de eventos traumáticos ficam enraizados em nossa mente? Você precisa conhecer o caso de Jennifer Thompson. Boa noite. A história se passa em 1984, onde a jovem de 22 anos, Jennifer Thompson, teve seu apartamento invadido por um agressor, que colocou uma faca em sua garganta e afirmou que a mataria se ela resistisse. Então, abusou fisicamente de Jennifer Thompson. Ela descreve que neste momento tentou se concentrar ao máximo em todos os traços, em todas as características do rosto do agressor. E pensou, se eu sobreviver dessa daqui, eu vou conseguir identificá-lo e ele será punido, será preso. Olha o nível de sensatez e de consciência frente a uma situação extremamente traumática dessa. Então, após o abuso sexual, Jennifer conseguiu convencer o agressor de preparar uma bebida para ele, que acendesse a luz do apartamento para então preparar essa bebida. E ela aproveitou esse momento e fugiu. Ele a perseguiu, mas não conseguiu capturá-la. Jennifer, então, foi levada para um hospital, recebeu todo o apoio, o acolhimento, teve amostras de cabelo coletada e fluidos vaginais. Então foi encaminhada para uma delegacia, onde ela conversou com um desenhista que fazia os retratos falados. Descreveu as características, a fisionomia do agressor. Então o desenhista mostrou para ela, é similar a isso daqui, Jennifer, ela disse, é muito parecido com esse. Um dia depois, o detetive conseguiu identificar um suspeito. Ele se chamava Ronald Cotton. Tinha também 22 anos. Morava próximo ao apartamento da Jennifer. Na verdade, trabalhava em um restaurante próximo ao apartamento de Jennifer. Ele já havia tido passagens pela polícia. Dentre as acusações, invasão de domicílio e agressão sexual quando ele era ainda adolescente. Jennifer foi chamada à delegacia e então foi apresentada a 6 fotos de suspeitos. Ela apontou diretamente para uma, que era a de Ronald Cotton. Alguns dias depois, o detetive chamou novamente, colocou 5 suspeitos à sua frente. Pediu que cada um deles desse um passo à frente e falasse uma frase para ver se ela conseguiria reconhecer a voz do possível agressor. Novamente, Jennifer apontou para um deles e era Ronald Cotton novamente. Ronald Cotton, acusado de estupro, foi levado a julgamento e o júri determinou que ele era culpado. Uma sentença de prisão perpétua para Ronald Cotton. Neste dia, Jennifer Thompson afirma que foi o momento mais feliz da sua vida. Ela chegou a abrir um champanhe para comemorar a punição do seu agressor. Mas uma coisa curiosa é que Ronald Cotton, ele não afirmou, ele não confessou o crime, mesmo com a sua pena reduzida. Ou seja, ele preferiu ficar com uma pena de prisão perpétua do que confessar o crime. 3 anos se passaram. Ronald Cotton trabalhava na cozinha da penitenciária. Conheceu um outro detento, um tal de Bob Poole. Esse Bob era de fisionomia parecida com a de Ronald Cotton. E Bob, coincidentemente, tinha sido preso pelo mesmo crime, estupro. Alguns dias após, Ronald escutou Bob conversando com outro detento e nessa conversa ele se gabava de ter estuprado uma mulher chamada Jennifer e mais uma outra. Então Ronald Cotton, inquieto e extremamente angustiado, ligou para o seu advogado e falou: eu encontrei o cara que cometeu o crime pelo qual eu fui preso. E ele está aqui na mesma penitenciária, por favor, um novo julgamento para a gente. Esse julgamento foi marcado. Jennifer Thompson foi posta a 5 centímetros de distância dos 2 suspeitos, Ronald Cotton e o Bob Poole. Novamente, Jennifer Thompson apontou para Ronald Cotton. Resultado desse julgamento:
2 sentenças de prisão perpétua, ou seja, ele saiu com uma punição ainda mais dura daquele tribunal. Mais 7 anos se passaram, ou seja, de 1984 até meados de 1994, para então, nas manchetes dos jornais, estar estampado: nova tecnologia de análise de DNA é utilizada na área criminal, na área forense. Ronald Cotton entrou em contato com seu advogado de novo e pediu para que um fragmento do espermatozoide que estava presente naquele fluido vaginal, coletado há 10 anos atrás, no momento do crime, do abuso sexual, fosse analisado. E essa nova tecnologia de análise de DNA, então, evidenciou que aquele espermatozoide era de Bob Poole e não de Ronald Cotton. Então, Ronald Cotton foi absolvido. O que essa história nos traz de intrigante? Que justamente a testemunha mais confiável de todas, justamente a vítima, Jennifer Thompson, foi incapaz de reconhecer quem a tinha abusado fisicamente, quem a tinha estuprado. Isso nos faz lançar alguns questionamentos sobre a nossa memória. E aí então entramos com a neurociência nisso tudo. Hoje em dia temos evidências robustas apontando para algumas premissas sobre a nossa capacidade de memória. E 3 delas valem ser salientadas aqui neste vídeo. Primeira premissa: nós temos uma boa memória para os eventos gerais, os acontecimentos principais, mas nós temos uma péssima memória para os detalhes desses eventos principais. Segunda premissa: quando nós somos indagados sobre esses detalhes, nós fazemos um esforço sincero para nos lembrar desses detalhes, mas quando isso não é possível, o nosso cérebro acrescenta dados, inventa informações para preencher essas lacunas dos detalhes. Mas isso é sem a nossa intenção, sem querermos, sem nenhuma má-fé por trás disso. E a terceira premissa é de que, após a gente criar essas novas memórias, inventar dados, o nosso cérebro tem uma extraordinária capacidade de acreditar nessas informações. Então, olha que intrigante como isso pode ser a neurociência da nossa memória. Nós temos, em média, uma boa memória para os eventos principais, má memória para os detalhes. Esses detalhes, quando pressionado para se lembrar deles, a gente acaba inventando para não deixar essas lacunas aí. E a gente acredita nisso que a gente inventa. Uma das primeiras pesquisas que acabam corroborando essas 3 premissas, ela foi conduzida por um psicólogo britânico em meados do ano 1900, chamado Frederick Charles Bartlett. Ele foi o primeiro professor de psicologia experimental da Universidade de Cambridge. E a sua ideia para um simples experimento que ele fez naquela época se baseava naquela brincadeira que é conhecida como telefone sem fio, onde várias crianças ou adultos são colocados enfileirados. Um primeiro, em uma das pontas, então, precisa contar uma frase para o segundo, e esse segundo precisa repetir a frase para o terceiro e assim sucessivamente. Quando chega no final da fila, a gente encontra uma distorção daquela história lá e muitas vezes ela é bem engraçada. O que Frederick Bartlett fez lá nos anos de 1900 foi pegar alguns sujeitos e contar a eles uma determinada história. Depois que contou essa história, ele pedia que eles informavam aquela história novamente 15 minutos após eles terem contado, algumas semanas e alguns meses depois, para se recordar daquela história, contar para ele novamente. Ele percebeu que ao longo do tempo, não apenas detalhes foram perdidos daquela história, mas alguns dados foram acrescentados, foram inventados.
Mas esses dados acrescentados, eles seguiam alguns princípios gerais. E um dos princípios que foi seguido é o princípio da coerência. Ou seja, se a história contada ela tivesse relação com uma floresta com árvores de grande porte, o indivíduo ele acabava contando que ela se passava em uma floresta com muitos macacos e alguns tigres. Mas jamais ele colocaria nessa história aí onde é que se passava numa floresta prédios e carros, porque perderia a coerência. Então essa invenção ela acontece de uma maneira automática, sem nós querermos, e nós passamos a acreditar bastante nisso daí. Então essa foi a primeira evidência, talvez demonstrada experimentalmente, que nós temos uma incapacidade, de lembrar piamente, com certa confiabilidade, das nossas histórias, das nossas memórias. O segundo estudo, vou pedir para o meu editor colocar exatamente aqui assim no meu dedo, certo? Ele se passou em 2002. Foram 20 sujeitos utilizados nessa pesquisa. Se vocês olharem aqui para o título do artigo, ele tem um título muito chamativo, Uma imagem vale mais do que 1000 mentiras. Olha que curioso, os pesquisadores pegaram 20 sujeitos que jamais andaram de balão, viajaram de balão, e pediram para alguns parentes próximos enviarem 3 fotos de quando eles tinham 4 a 8 anos de idade. E essas fotos eram de momentos que foram moderadamente significativos para esses sujeitos. E além dessas 3 fotos, enviasse algumas outras fotos que eles iam usar para adulterar. Tudo isso em sigilo, sem os sujeitos saberem. Então, os sujeitos foram apresentados a todas as fotos adulteradas e as fotos não adulteradas. Aquelas adulteradas, eles estavam viajando de balão, passeando de balão, sem jamais terem passeado. Então, foi instigado esses participantes a olharem essas fotos, prestarem bastante atenção nas fotos e depois recordarem os detalhes que eles lembram daquele momento lá. E eles fizeram isso 2 vezes ao longo de 7 dias, olharam para todas as fotos. Depois disso, os pesquisadores notaram que metade dos sujeitos, 10 dos 20 sujeitos, disseram que lembravam do seu passeio de balão. Olha que curioso. Jamais passearam de balão, metade lembraram. E desses que lembraram, eles ainda afirmaram alguns detalhes sensoriais muito interessantes. Alguns diziam que, nossa, como eu lembro daquele momento, estava muito frio, as minhas orelhas estavam geladas, o lábio estava ressecado, a ponta dos meus dedos eu não sentia ou perdia muita sensibilidade. Isto é, a gente tem uma falsa impressão de que as nossas memórias são extremamente confiáveis. E a neurociência vem robustamente apontando que não é bem assim que funciona. Então, vale você lembrar que chegou até aqui nesse vídeo das 3 premissas sobre a neurociência da nossa memória. Que nós temos uma boa memória para os aspectos gerais, mas uma péssima memória para os detalhes. E quando tentamos lembrar dos detalhes, a gente acaba inventando e acredita muito nisso que a gente inventa. E aí, curtiu essa neurocuriosidade do nosso episódio número 5? Então se inscreve aqui no canal, porque aqui, meu irmão, a neurociência é sem dobras.